Deus! Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quero louvar o Senhor nessa noite por essa oportunidade. Me sinto alegre de estar aqui mais uma vez com os amados irmãos. Sempre é uma alegria em ver pessoas que amamos. É sempre bom, pastor Isaías, pastor Alessandra, pastora Rosa, e a todo o corpo do ministério que Deus em Cristo abençoe. Em especial, irmãos, estou alegre de ver a Angélica. Deus te abençoe, viu, Angélica? Passei por ela ali e falei, Jesus, Angélica. Jesus me trouxe a resposta. Porque Deus é assim. Abra sua Bíblia no livro de Jó. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração para este dia. Capítulo de número 1. Você que trouxe a sua Bíblia, abra. Quem não trouxe, auxilie o irmão que está do lado, que tem gente que está seguindo, irmãos. Vamos auxiliar a igreja do corpo de Cristo. Olha, irmão, aqui eu tenho uma Bíblia que posso ter contigo. Vem. Olha aqui. Jó, capítulo de número 1, quem achou, diga amém. Versículo de número 6 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 20, para encerrarmos. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você diz amém? Amém. Se mantemos, glória a Deus. Aleluia. Irmão, pode seguir. Irmãos, o Senhor me deu esta palavra como verdade para esta noite. Meu coração, ele ardeu muito quando o Senhor ministrou esse capítulo para esta noite. Eu me sinto extremamente desafiado, visto que quando estamos diante de um texto muito conhecido, nós sofremos a tendência, a tentação de sempre querer construir uma narrativa já existente. Eu costumo dizer que textos conhecidos, eles são extremamente perigosos. Mas a gente é um pouco pentecostal, acostumados a estar sempre exposto diante de pregações, tende sempre a se prender em uma única revelação do que um dia alguém recebeu e hoje se reparte no nosso meio. Não que isso seja errado, eu já vi por diversas vezes o próprio Senhor ministrar a mesma coisa para pessoas diferentes, de acordo com a sua necessidade, com as circunstâncias que ela esteja atravessando. Não que isto seja um pecado, que isso seja um agravo, só que na verdade não pode se reduzir a isto. Deus é uma fonte inesgotável, a sua palavra igualmente, tendo para nós a revelação, nos dando o entendimento daquilo que o seu Espírito quer dizer para a sua igreja. Então, enquanto eu lia o capítulo de Jó, já conhecendo toda a estrutura da sua história, esses versículos que acabamos de fazer menção, todos nós sabemos que ele é parte
do conjunto da biografia deste homem. É uma história totalmente complexa, é uma história totalmente desafiadora, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e a entrada e a estabilidade e o alojamento do mal na terra. Aqui se contém as sérias perguntas que, principalmente, vendo a situação da sociedade agora, eu não digo só a nível de uma estrutura de instituição igreja, mas eu estou falando dos acontecimentos que têm acontecido sobre toda a terra. Nós vemos e temos perguntas, obviamente, muito interessantes, que não são óbvias, que são difíceis até de responder. O porquê que o mal existe, o porquê que Deus permitiu, sabendo que Satanás faria o que faria a sua existência, o porquê que também planejou a sua projeção, o porquê que Deus não acaba de uma vez com o mal, o porquê que, na verdade, pessoas boas sofrem. Temos essa série de indagações, principalmente quando, na verdade, ao longo do tempo, na nossa cultura onde nós somos residentes, começamos a construir a nossa própria escala de valor. O que é justiça? O que é bom? O que é ruim? Eu achei muito interessante, a partir da perspectiva bíblica, uma frase que uma certa vez eu vi num status no WhatsApp, que estava justamente esta pergunta como uma pergunta retórica, e logo após tinha a resposta. E a pergunta era, o porquê que pessoas boas sofrem? E o cara respondia, olha, na verdade pessoas boas não sofrem, a única pessoa boa que sofreu passou pela cruz do Calvário e hoje vive à destra de Deus. O que ele estava tentando comunicar? Vai ouvindo para que a gente entenda. É uma noite de raciocínio. E aí, o que ele estava tentando aplicar com esse entendimento? Que na verdade, ainda que olhamos para todo o aparato do desenvolvimento das obras humanas, isso não classifica uma pessoa boa. A pessoa pode ter uma instituição, a pessoa pode contemplar as necessidades da sociedade, aonde o governo falha, a pessoa pode dar coberta para aquele que está passando frio, pode dar alimento para aquela pessoa que está passando fome. Só que, na verdade, a medida, na ótica da Bíblia, de uma pessoa boa, não está sendo construída aos moldes de suas obras. Isso afere tanto a vida do homem com Deus, que isso esbarra até mesmo no princípio da salvação. Enquanto o apóstolo Paulo foi dito aqui pelo nosso irmão João acerca deste homem, nosso irmão Jackson acerca desse homem, a Bíblia diz que enquanto ele escrevia aos Efésios a carta, ele mesmo disse, olha, vocês precisam entender, estou parafraseando para que a gente entenda, vocês precisam entender que a salvação, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. E ela também não é por obras para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo? Não adianta você pensar que, na verdade, o que corrobora a sua salvação são as obras que você faz, são os votos que você entrega, é o lugar onde você mora, é a sua árvore genealógica, é a família que você veio. Isso precisa começar a ser desconstruído no nosso entendimento, visto que, por vezes, na escala de valores que a sociedade vai aplicando à nossa vida, vamos até mesmo se sentir em desvantagem, já que o meu pai não me criou, já que a minha mãe não me contemplou, já que eu nasci nesse lugar, eu sou perdedor, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus ama mais fulano do que a mim. Nós vamos construindo, na verdade, até mesmo a impressão do amor de Deus a partir da medida humana. Como que se isso fosse capaz de comunicar algo. Na verdade, não. Nós vemos até mesmo na criação, isso é uma didática tão presente na vida do homem, Angélica, que até mesmo na criação do pai e da mãe com o seu filho, eles vão criando um sistema chamado sistema de recompensa. O que é isto? E dentro desse sistema de recompensa, eles vão aplicando aquela balança de valores. Olha, se você fazer a tarefa, eu te dou uma barra de chocolate. Se você ficar quietinho, eu compro isso aqui para você. Como que se, na verdade, o caráter do homem tem que ser, e mãe e pai já se identificam, porque sabe que é assim. Por quê? Porque eles pensam que o caráter, que a obediência prestada, precisa estar condicionada à recompensa. A recompensa. Então, se ele tem, é porque ele fez algo. Se ele tem, é porque trabalhou. Se ele tem, é porque ele é bom. Se ele tem, é porque então ele é melhor que eu. Se ele tem e eu não tenho, é porque algo ele fez para adquirir. E quando começamos a ter vida com Deus e a conhecer o caráter de Deus, a nossa mente começa a entrar em conflito. Por quê? Porque
começa a perceber que Deus não dá para quem precisa. Não, irmão João, não. Deus não dá para quem precisa. Deus dá para quem pede. É bom a gente começar a consertar esse entendimento, porque senão Deus que hoje você diz amar, você vai passar a odiá-lo quando você começa a ver gente passando, gente que você julga não merecer, passando necessidade, gente que você julga não merecer, passando por situações intempéries na vida, quando na verdade o entendimento e a aplicação da justiça de Deus no homem na terra, a medida do justo diante de Deus, não é o quanto ele faz bondade, mas o quanto ele aborrece o que é mal. Estamos diante de um homem que, na verdade, está em um estado de proeminência, de comando. Ele está dentro de um status de um prestígio social. Enquanto o livro se desenvolve, a história diz que eles pegavam as 4 pontas das cadeiras de Jó. Quando ele entrava na cidade, e os jovens levantavam lá em cima, ovacionando Jó. Eu fico imaginando o que eles falavam acerca daquele homem. Jó, o homem que é poderoso na terra de Uz. Jó, o homem de 1000 camelos. Jó, o homem que é sábio em entendimento e desvenda conselhos. Jó, Jó, Jó. A Bíblia começa narrando para a gente até mesmo o aparato das suas riquezas, 10 filhos. Isso é a comunicação da plenitude do homem no contexto da época. No mundo de então, quanto mais filho, mais abençoado ele era. A representatividade social que este homem tinha, o respeito diante da sociedade, a posição que ele ocupava, com certeza inibindo ele de muitos desfavores da vida. Só que quando o texto vai se desenrolando e agora abre a cortina da eternidade, o assunto que está pondo em questão entre Deus e Satanás não é a localidade que ele mora, não é a geografia que ele está, não é o recurso monetário que ele possui, não é a quantidade de filho que ele tem, não é a quantidade de conselho que ele consegue desvendar, não é a quantidade de pobre que ele consegue alimentar, mas sim está ali, literalmente ligado em quem Jó é. E é difícil, irmãos, é difícil, por quê? Porque esse entendimento que agora está sendo aplicado por essa figura milenar, a saber, Satanás, que no hebraico na verdade é um adjetivo, o nome do acusador, aquele que se apresenta como promotor de acusação, o príncipe do inferno urge contra ele dizendo: olha, eu tenho certeza que ele é pelo que tem, tira o que ele tem e você vai ver o que ele é. Ele não é porque ele quer, ele não te ama, ele só te adora porque na verdade o Senhor cerca, porque na verdade o seu cabelo. Eu fico impressionado porque dentro do livro de Jó está claramente registrada a evidência, como em nenhuma outra parte da Bíblia tem, acerca de como funciona o trâmite espiritual. Você não vai ver em nenhum outro canto da Bíblia algo tão aberto como estamos vendo no livro de Jó. Aqui a Bíblia está abrindo as cortinas do mundo espiritual, e eu fico impressionado, Camila, como ele sabe. Como ele sabe. Como Satanás sabe. Ele não vai dizer só que Jó tem, ele vai perceber a proteção do que ele tem. Ele diz: o camelo aumenta. Ele é poderoso. É uma batalha moral, é uma batalha espiritual. Na verdade, o confronto que está em terra não é simplesmente entre o diabo e o homem, mas é entre Deus e o diabo, diante de todos os seus filhos, que na verdade Denai e Elohim estão se apresentando para aquele comando supremo, para dar conta do que estava acontecendo. A Bíblia diz que ele vai dizer assim para Jó, para Satanás: de onde vem Satanás? Aí ele vai dizer assim, ó: eu venho. Deus sabe, irmãos, Deus sabe. Sabemos que hoje toda a revelação completa do que temos na sua palavra, um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua onisciência. Deus sabe. Repita após mim: Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Então por que Deus pergunta: como
fazendo. Como Deus, que é todo poderoso, olha para o profeta e pergunta se pode reviver os ossos. Deus sabe. Mas na medida do seu relacionamento, tentando evidenciar para quem não sabe o que está dentro, ele vai dizer, de onde vens? Ele sabe de onde ele está vindo. Ele vai dizer, eu vim te passear na terra e rodear por ela. Isso comunica uma sensação e uma ideia de liberdade. O que ele está dizendo? A terra está sob o meu comando. E é onde a vida de Jó entra. Eu fico imaginando se fosse um filme. E a gente sabe que na estrutura na estrutura de um filme, eles tentam mostrar duas cenas, como se fossem cenas simultâneas ao mesmo tempo. O que está acontecendo do lado direito e o que está acontecendo do lado esquerdo. Eu fico imaginando Jó sacrificando ao Senhor, sem nem imaginar que o teu nome está rolando nos anais celestiais. E enquanto isso a conversa está rolando. Você viu meu servo Jó? Porque qual é a ideia que ele passa? Eu vim da terra de passear por ela e de rodear. O que é isso? Eu estou livre nela. A terra está debaixo de treva, de opressão. Aí Deus olha para o diabo e diz assim, mas tu viu que na terra tem um? Tem um que não te representa, tem um que não te obedece, tem um que não é ligado com você. Na terra tem um homem justo, Satanás. Na terra tem um ponto de equilíbrio. Eu sei que é difícil diante do desafio que está proposto, quando na verdade, diante das cortinas da eternidade, aquilo ali não está dizendo sobre reputação, aquilo está dizendo sobre caráter, porque a despeito do que eu mostro ser aqui para vocês não sabem quem eu sou de verdade. Quem sabe é Deus. E diante de um desafio como esse, a gente fica desnudo, porque não tem para onde correr. Ou é ou não é. Não tem crente meia boca, não tem crente que é e não é, que parece ser de perto, mas de longe é outra. Não, é ou não é? Aí ele diz para ele, você viu o meu servo Jó? Jó, conhecemos os atributos dele. Satanás, mentiroso, maligno. Estou falando de um ser, tá, gente? Não se trata de uma osmose, não se trata de um conjunto de células. O diabo existe, amém? Amém, igreja? Esse que ficou com medo. Sabendo quem ele era, ele vai começar a decorrer para ele quem Jó é também. Aí ele vai dizer assim, olha, não há na terra. A comparação, irmãos, é drástica, dramática. Porque quando ele fala isso, pastor Alessandra, fala olhando para o diabo. O que ele está dizendo? Eu sei que você veio da terra e eu sei que você está na terra, mas quando eu olho para lá, eu não vejo você, eu vejo ele. Eu não te considero em nada. Elevai tua resta. Quando ele diz assim, ó, não há um problema, começa aí. Não é porque Jó é justo, não é só porque Jó é temente, não é porque Jó oferta, não. O problema está nessa fala. Qual? Não há na terra. E aí começa todo o conflito, a comoção espiritual. Tipo, rapaz, eu vim da terra agora, Cacique. E tu vai dizer que não há ninguém? Tipo assim, e eu sou o quê? Nada. Aí Deus pega e coloca sobre ele o peso da responsabilidade. Homem íntegro, mas ele é rico, não quero saber. Reto, mas ele tem 10 filhos, também não quero saber. Temente a Deus, rapaz, ele tem uns conselhos ótimos, não quero saber. E que se desvia do mal. Você está achando que o que está imprimindo valores na sua vida são as coisas que você adquire? Sabe por que tem se sentido tão frustrado? Sabe por que tem se sentido tão frustrado ao longo do tempo? Porque tem deixado o ativismo do século ditar para você quem você é a partir do que você tem. E aí começa a batalha espiritual, que começa a dizer diante de nós, rapaz, se tu é filho de Deus, então por que não conquistou ainda? Se tu é filho de Deus, por que não conseguiu transformar a pedra em pão? Se tu é filho de Deus, então por que não aconteceu? Se tu é filho de Deus, aí começa esse burburinho, essa conversa chata no pé do ouvido.
tua casa. É um desafio tão grande, irmãos, que até dentro de uma realidade espiritual, para Satanás tentar tocar dentro dos nossos, eu estou falando pelo Espírito de Deus nesta noite, para Satanás tentar tocar em os nossos, ele começa a tentar levantar uma articulação argumentária, dizendo, mas olha a situação da casa dela, olha a situação da casa dele, como que se isso fosse brecha. E Deus olha para ele e diz, Satanás, não é o que já tem, é quem já é. É quem já é. E se a gente não vigiar, isso entra dentro do nosso coração. Vamos falar a verdade, irmãos. Vamos falar a verdade? Entra. Porque ao longo do tempo, vamos começando a conhecer o caráter de Deus. E o que começa a construir esse caráter, João? É a vontade dele. E temos uma ideia totalmente equivocada sobre a vontade de Deus. A gente passa ao longo do tempo recebendo no sistema de recompensa, isso é até explicado pela psicanálise. Fica tranquilo que eu não vou falar de mente não. Não sou psicanalista. Mas explica que na verdade todo o entretenimento presente na sociedade, seja ele em qualquer esfera, em quaisquer esferas, seja em uma esfera digital, seja no futebol, seja em uma programação, é uma tentativa que a gente tem da válvula de escape, de fugir do problema. A gente aprende assim. Não vou pensar nisso, eu vou mexer no celular. E passo o dia todo mexendo no celular, como se isso fosse adiantar. Como que se a introspecção fosse um pecado, quando não. A solitude é bíblica. Jesus procurava lugares para orar só. E a gente vai passando ao longo do tempo pensando assim, meu irmão, que começamos a amarrar a vontade de Deus às nossas conveniências. Qual? Já que Deus pode, então tem que passar pelo crivo do que eu quero. E aí a gente começa a dar de frente com Deus. Não se brinda contra o marido, contra a esposa, contra o filho, contra o pastor. Na verdade, essa guerra que estamos vendo no nosso meio é a guerra do homem com Deus. Porque se Deus pode, então por que não faz? Se Deus liberta, então por que não libertou ainda? Se Deus provê, então por que eu estou passando necessidade? Se Deus é poderoso, então por que permitiu o sofrimento? Se Deus é na minha vida, então por que eu ainda estou aqui? Deus está ouvindo o teu pensamento. Aí a gente começa a conhecer esse caráter que confronta a nossa mera estrutura humana, irmãos. É como pó, é como erva, mudou o tempo, tá murcha. Do Deus que não só faz, mas o Deus que quer. É como que se ele estivesse comunicando aqui, ó. Eu sei que tu sabe que eu posso curar, mas não vou. Eu sei que tu sabe que eu posso resolver esse problema, mas também não vou. Porque vida com Deus, íntima, não se constrói baseado no que Deus pode fazer. Mas enquanto eu sou fiel para prestar obediência àquilo que Ele quer. Vai ouvindo aí, vai ouvindo, eu sei que está difícil, era isso que eu esperava mesmo. Pode ficar tranquilo que eu não tenho problema com isso. E aí, a vida começa a ser desafiada com Deus. A fé, aí a gente, para não se apostatar, para não perder a fé, começa a tentar buscar subterfúgios para não perder a fé. Tu acha de onde que veio a ideia? De que quando Sara, olha que estava velha, olha para o seu senhor Abraão e disse, deita com a minha serva, porque certamente você vai ser pai. Mas a palavra que Deus disse para Abraão, ela abrangia não a vida de Agar, mas de Sara. Só que entre aquilo que Deus promete até o cumprimento, entra o momento decisivo da história. E o diabo entra nesse meio, pastor. Do que a gente não entende. Deus não disse que ia fazer na tua vida? Cadê? Deus não disse que ia mudar a tua história? Cadê? Deus não prometeu que ia ser assim? Por que está acontecendo assim então? Então por que é a situação? Por que é a conjuntura? Por que o cenário está desse jeito? Por que na verdade isso? Como que se Deus dependesse de uma condição favorável para executar o que quer? Não. Deus chega para Abraão, 13 anos, melhor dizendo, 13 anos sem se comunicar com ele. Quando completa 99 anos de idade, vai vendo.
Redobra a tua atenção, preste atenção, se esforça. Porque se eu tivesse aqui poder, você estaria recebo. Vai se esforçando. Depois de 13 anos, 99 anos de idade, Deus aparece para ele e diz assim, ó, eu sou o Senhor, teu Deus Todo-Poderoso, ser perfeito e antes da minha presença. O que Deus estava dizendo para ele? Abraão, segura a tua mulher, que eu prometi, eu vou cumprir. Abraão, resolve aí o que vocês começaram, sabe por quê? Porque se você está achando que eu vou desfiliar uma mãe para tentar corroborar e satisfazer o desejo da tua mulher, eu não vou. Se tu está achando que eu vou concordar com esse trâmite, oh meu Deus, eu estou sentindo o temor de Deus nessa noite. Deus está dizendo, vigia, passe em revista a motivação do teu coração, passe em revista os... Sabe por que tem gente que não aceita o Evangelho? Porque o Evangelho existe um filtro, o Evangelho existe um crivo. Aqui Deus não atende qualquer pedido. Eu não sei nessas salas de reuniões aonde espíritos malignos são consultados. Lá eles podem dar marido que não pertence a ela, lá eles podem dar dinheiro que não é lícito, lá eles fazem, aqui não! Aqui não! Você está entendendo? Me ajuda aí, meu irmão, por favor, nessa guitarra. Mas bota um fundo aí bem tenso. E as pessoas começam a se sentir desafiadas. Por quê? Por que minha oração não é ouvida? Você acha que essa comoção toda de apostatamento da fé está acontecendo por quê? Porque pensa que evangelho é isso, é só receber. Aí vem pra cá, descobre que não fica quem recebe, fica quem aguenta perder. Fica quem obedece. Eu acho lindo, eu estou movido pelo mesmo Espírito de Jesus. Quando ele pregava uma situação dura para eles, quando ele olha para o público dele, não sobrou ninguém. Aí a única das pessoas que ficaram poucas foram os discípulos. E já cheio de autoridade disse, vocês não vão também não. Aí Pedro olha para ele e diz assim, Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. E é um conflito que esse homem está. Por quê? Ele entra dentro de um conflito tão sério no caminho para o final, que o pensamento dele é, olha, eu tenho certeza que o que aconteceu é que Deus está julgando a terra de uma maneira muito errada. E começamos a tentar tomar o lugar de Deus. Deixa que eu falo. Porque se eu não fizer, nada acontece. Não, que eu tenho que resolver. Eu vou lá falar com ela, deixa comigo. Que só ouve a mim. Começa a dizer, não, eu vou lá resolver para se mostrar que o quanto os paus faz uma canoa. Porque eu sou crente, mas eu não estou. O que é isso? Não estou te entendendo. Você precisa de uma libertação. Jesus te liberta nessa noite. E é desafiador demais. Por quê? Porque isso começa a confrontar a estrutura da nossa fé. E é onde Deus aparece nessa história toda, pastora. Deus decide aparecer. Depois de ter perdido casa, depois de ter perdido filho, depois de ter perdido bens, depois de tudo ter caído. É como se a mão de Deus estivesse assim, ó. E Jó estivesse na mão dele. E Deus tivesse feito assim, ó, cara. Então o que é mal? Os valores começam a ser trocados. É lindo como na prova, tudo começa a ser posto em prova. Quem é, quem não é, quem é de verdade, quem não é de verdade. O que importa, o que não importa. Quem fica, quem sai, quem entra, quem não pode entrar. Como o nível de obediência começa a subir, irmãos. Você não está vendo? Eu não sei se você está entendendo. Mas dentre tudo, eu quero liberar uma palavra profética que saltou ao meu coração. Enquanto Satanás
Satanás pediu o que Jó tinha, Deus olhava para ele e dizia assim: vai, mas a vida dele tu não toca. O que Deus está dizendo? O mal, ele até opera, mas debaixo de um limite que eu dou. Tem um limite, mas você precisa aguentar, você precisa sustentar. Cadê o rapaz da bateria para me ajudar aqui? Você precisa sustentar, você precisa aguentar o que está acontecendo. A situação não é para você morrer, a situação não é para te matar. Está desafiador, irmãos. Eu lembro, ele apareceu para Jesus no deserto, e sabe o que ele disse? Se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu é filho de Deus, se lança daqui abaixo. Se é filho de Deus, me adora prostrado. E Jesus falava: sai, 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 e ele não saía. E isso confronta a nossa autoridade, porque parece que quanto mais manda embora, mais ele fica. Essa parte não te contaram? Não te falaram? Está com vergonha de contar isso para alguém? Quando na verdade a gente vê tudo voando, irmãos. O desafio começa a apertar, mas o texto diz: e foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O que a Bíblia está comunicando? Tem um tempo, ele vai ter que passar, não tem jeito. Não tem jeito. Não é a respeito do que a gente passa, porque sofrimento todo mundo tem. Se for dar uma oportunidade, todo mundo vai chorar suas memórias aqui. Mas o que importa não é o que se vai, pastora, mas é o que no meio disso tudo fica. Fica. Eu passei por uma situação agora, ontem. E antes de me dar a notícia, rapaz, tadinho, o pastor olhou para mim, o pastor lá e falou assim: deixa eu lhe perguntar, quanto tempo você tem de evangelho? Eu falei: tanto tempo. Aqui não, tem tanto tempo. Eu tenho um problemão. Não vai dar para ser isso. Eu falei: amém, pastor. Eu saí dali, depois eu fui entender. Eu falei assim: rapaz, eu acho que ele pensou que, pensando assim, se ele tiver pouco tempo, eu não dou a notícia. Mas se ele tiver muito tempo, como que se isso comunicasse a estrutura do que eu estou vivendo em Deus? Quando não, eu saí dali tão em paz. Era Deus dizendo para mim: eu vou te mostrar que até a parte ruim faz parte. Eu estou no controle. Vamos começar a estruturar essa fé? Vamos começar a amadurecer essa crença? Vamos mandar embora essa incredulidade que não te deixa viver, que não te deixa romper em Deus? Vamos começar a entender, sabendo que se pedir água vai ter vinagre para você beber. Vamos começar a entender que, independente de quem te deixa, vai ter que beber até o último cálice, sendo feita a vontade de Deus. Vamos começar a aceitar, irmãos, que na verdade o caminho é de algozes. Desse lado da balança é gente falando mal, é gente caluniando, é gente apontando o dedo. Vamos começar a compreender que na verdade, desse lado do evangelho, vai ter gente com um pedaço de madeira na mão, vendo que a gente está dentro de uma estrutura vulnerável, vindo para quebrar nossa perna. Vamos começar a aceitar que vai ter Judas para trair com um beijo. Vamos começar a aceitar que até mesmo o Pedro, que disse ontem para mim no telefone que ia ir comigo até o final, hoje disse que não me conhecia. Vamos começar a remar, vamos começar a aceitar que na verdade aquelas pessoas que a gente não dava nada, a irmã Maria, a irmã Madalena, o Joãozinho, a gente pensou: eu acho que ele não aguenta, mas quando a situação aperta, são eles que estão ali de joelhos dobrados, dizendo: eu não te deixo, vamos aceitar. Pode vir, meu filho, cresce nessa bateria, deixa a baqueta adorar Jesus. Olha para canto, reparação,
mobilidade, Chica, isso. Senta, Chica. Você vai levantar. Eu vou contar de 1 até 3. Estica, isso. Estica o braço aí. Manda embora essa preguiça ali. Ah, sai, preguiça. Então eu não vou ter mais. O que vai feito com é pecado. Eu vou contar de 1 até 3. Conta de 7 vezes. De mão dada do irmão que está do seu lado. Pega na mão dele. Isso. Pega na mão dele. Você vai levantar ele. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai puxar ele. E você vai dizer para ele: tenha mais fé. Alamando que ele vai a subir na porque há uma batalha espiritual, uma pressão maligna para roubar a tua fé. Tua aposentadoria, teus aposentos não ameaçam o diabo, é a tua fé. Satanás quer que essa chama se apague dentro da tua casa, para que quando tudo estiver escuro, ele entra e faça o que ele quiser. Mas assim diz o Senhor para a tua vida: não vai se apagar a chama da fé. Não vai se apagar. Os rapazes vão me ajudar. Preso, humilhado, abandonado, sentenciado, reduzindo tudo que tinha como prestígio a esterco. Sabe o que é isso, Fezes? No final, não acaba dizendo: eu vi que na verdade era a loucura da minha cabeça. Eu vi que na verdade essa empreitada não valia de nada. Não. Sabe o que no final ele acaba dizendo? Eu estou falando de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, estou com a fé igualada de morte. O que ele estava dizendo? Se fosse para mais uma caminhada, estou pronto. Satanás quer roubar esse teu ânimo. Nós vamos de uma coisa bem intensa, meus irmãos. Levantar. Você vai dizer para a pessoa que está do seu lado: levanta com força. Tenha mais fé. Eu conto 1. Prepara. Crê no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Eu conto 2. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. 2,5. Abra o teu coração nessa noite, porque Deus vai te dar mais fé. Mas levanta, tenha mais fé. Tenha mais fé. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você não vai ficar na beira do caminho. A tua vida não está aleatoriamente por aí. É todo o trabalho já repara a suja. Ai, já repara. Tenha fé para viver, tenha fé para lutar, tenha fé para se levantar, tenha fé no que Deus vai fazer, tenha fé mesmo sem entender, tenha fé, eita, palavra do reparo, já repara, tenha fé. Pode louvar, pastor. Pode louvar, eu não sou de passar. Camila, vem cá, você vai louvar. Vem cá, Camila. Eu quero chamar aqui à frente. Primeiro, você que não aceitou Jesus. Você conseguiu compreender que, na verdade, aceitar Jesus não é uma aposta de quem vai mais longe ou de quem vai mais perto, de quem chega primeiro ou de quem chega depois? Não, irmão. É instantâneo. Aceitou, a obra vai começar a ser feita. Mas aceitar Jesus é a garantia de quê? De uma vida confortável? Também não. Eu te convido a olhar como o mundo está, como a sociedade está. E se você ousar dizer para mim que está tudo normal, você está louco. Você está louca. Não está. Teu coração tem ardido, fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero
chamar aqui na frente. Nós vamos louvar. E durante o louvor, desgruda o teu pé no chão. Deus te dá poder para isso. E a igreja orando que todas as cadeias se quebram agora. Toda a cadeia se quebra agora. É espiritual, irmãos. Você, irmão, eu ainda não fiz uma aliança. Ou eu até fiz um dia, mas não consegui ficar. Eu sei o que é isso. Aí a gente pensa assim, não, mas eu tenho um negócio para me resolver. Eu só não aceito agora porque servir Jesus é coisa séria, realmente é. Mas Jesus diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Você não nasceu para viver o que você quer. É por isso que a tua vida anda sem sentido, mesmo tendo o que tem. Você nasceu para corresponder à vontade de Deus. Então a irmã Camila vai introduzir o louvor. Enquanto ela estiver aqui louvando, eu quero que você não aceitou Jesus ou precisa renovar sua aliança, venha até aqui na frente. Irmão, mas a igreja está meio cheia, estou com vergonha. Guarda a tua vergonha no bolso. Não, a gente não está aqui ficando, nem tempo para isso, mas chefe. O negócio está tão sério, irmãos, que quando um tiro, uma bala come, a gente fica com vergonha de se jogar no chão, a gente escapa pela própria vida. É o que tu vai fazer agora, vai desgrudar o teu pé no chão e vai vir aqui na frente. Pode louvar, Camila. Dá o microfone aqui mesmo, pera. Cadê você? Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Irmãos, sou eu. Eu quero aceitar Jesus. Glorifique o nome do Senhor, irmãos. Todo ele vai conhecer nada. Vem aqui, ó. Para Jesus nessa noite. Jesus é quem te dá condição. Jesus está te chamando. Duro será para ti recalcitrar todos os teus amigos. Levante a essa. Eu vou pela Bíblia como ele. Além do meu e da raça. Tem mais uma pessoa. Você sabe louvar? Segura estou em ti, tu és Deus de amor. Louva o refrão também, por favor. É esse o louvor que Deus me deu. Tem mais pessoas para vir aqui na frente, irmãos. Vamos ver que valor tem essa alma para Deus. Dizemos tanto que queremos alma, mas não aguentamos 5 minutos de pé. E a igreja orando. Seguro estou em ti, tu és